Bem, seja bem-vindo, perdão, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse encontro onde a gente está tratando de fatores de risco psicossociais por causa dessa alteração que teve na NR1, e aí o pessoal ficou em polvorosa, e eu já posso avisar, essas dúvidas todas vão durar anos e anos e anos. Em todos os lugares do mundo onde a legislação passou a obrigar as empresas a tratar dos riscos psicossociais, essas dúvidas permanecem, porque, e eu vou tratar, vou mostrar isso daqui a pouco no guia do Ministério do Trabalho, né, que parece ter sido vazado, já que não foi uma publicação, não está no site oficial do Ministério, mas obviamente parece ser realmente do Ministério, mas independente disso, é um bom material, mas o fato é que risco psicossocial tem a ver com a organização do trabalho. A maneira como um grupo de pessoas, lá com CNPJzinho, nome lá, ABC Limitada, como é que ela se organizou? As relações de poder, o processo produtivo, como é que a gente. Bom, isso aqui existe para produzir ladrilho, isso aqui existe para produzir limpeza urbana, isso aqui existe para dar aula, isso aqui existe como consultoria de SST. E como é que nós vamos organizar aqui? Esse grupo de pessoas vai se organizar para que isso aconteça. Organização do trabalho. Fulano vai mandar Beltrano, é, só faz o que eu mando, você tem autonomia para fazer, você trabalha, fica à disposição direto, você não fica, você tem que entregar tal quantidade de coisas, não tem que entregar, tem que trabalhar tal quantidade de horas, não tem que trabalhar. Tudo isso é organização do trabalho, como está bem claro lá na NR17. E aí, quando a gente fala de organização do trabalho, qual a regra para se organizar uma empresa? A própria organização da empresa já começa a gerar os riscos. A própria maneira como se diz, esse setor vai atender o cliente com 5 pessoas. Bom, mas a demanda era para 10. A própria maneira como a empresa se organiza, ela já vai gerando esses riscos psicossociais. E por isso que é tão complicado. Por isso que fica todo mundo com muita insegurança. Porque quando eu falo do ruído, por exemplo, eu digo assim: olha, você pode botar a máquina que você quiser, você é livre, você que diz que a máquina vai ter aqui dentro. Mas se o ruído passar de 85 decibéis, essa é uma medida que serve para todo mundo. Não importa se a empresa tem uma pessoa, se ela tem 1.000 pessoas, se ela tem 10.000 pessoas, 100.000 pessoas. Não importa o porte, não importa se esses 85 decibéis, perdão, vão ser atingidos por uma máquina, por 2 máquinas, por 5 máquinas, por 100 máquinas. O que importa é que naquele ambiente tem uma regrinha bem clara, que é o quê? É medir a dispersão do ruído no ambiente. Tem formulazinha matemática para isso, para dizer, isso aqui são tantos decibéis. Não importa se é ali na João Paulo ME ou se é na João Paulo SA. São 85 decibéis para se medir igual e não importa como se chegou aos 85 decibéis. Mas quando eu falo da organização do trabalho, a questão é realmente como o João Paulo organizou. A João Paulo ME organizou a empresa dele, como a João Paulo SA organiza a empresa dele. Afinal de contas, 5 pessoas no atendimento é muito ou é pouco? Não sei. Depende de como você organizou. Aqui só atende no balcão no telefone, atende no balcão no telefone no e-mail, no balcão no telefone no e-mail nas redes sociais, atende só quem está com dúvida, atende quem está com dúvida e quem quer fazer assistência técnica. Você que organizou, foi a empresa que organizou isso. Como é que eu meço se aqui deveriam ter 10 atendentes? Ou se nós deveríamos tirar o atendimento do cliente desse setor aqui, o atendimento à ciência técnica. Vamos botar um setor específico, porque aqui está sobrecarregando. Como é que começa isso? Não tem como medir. Não há uma regra universal. Se não há uma regra para a organização, não há uma regra para a risco psicossocial. Essa é a sensação que as pessoas ficam. Olha, o Ministério vai ter que dizer o que eu faço aqui. Como assim? Como é que o Ministério vai dizer? Aumente o número de pessoas, diminua, tire esse atendimento daqui, separe adulto de infantil. É, exatamente qual a regra universal? Não tem. Para ruído tem.
para todas as vezes em que você não tem um parâmetro numérico estabelecido, em risco ocupacional está um sururu danado. Quando o decreto 3048 alterou, falando lá que os cancerígenos não têm limite de tolerância, um abraço. Passaram-se anos discutindo isso. Como assim? Até hoje tem autuações do Ministério da Fazenda, da Receita Pública, da Receita Federal, autuando empresa do porte da Petrobras, dizendo, não, mas a CGH tem limite. Se lá tem limite, nós queremos aquele limite lá. Mas tá, mas a legislação brasileira que diz, olha, se é cancerígeno, benzeno, sílica, etc., não tem limite de tolerância. Não adianta você dar EPI, não adianta você medir a concentração. Você tem que medir a concentração, mas não adianta você dizer, ah, a concentração é essa, então isso aqui não é especial. Não, porque falta o númerozinho mágico, falta aquele parâmetrozinho, aquela régua. As pessoas entendem isso como insegurança jurídica. Duas empresas idênticas, fazem a mesma coisa. Ah, loja de shopping. Vamos falar de um operador qualquer. Loja da Claro. Eu sou cliente da Claro, então eu conheço bem que eu já tive aqui algumas vezes. Loja de shopping da Claro. Tem no Brasil inteiro. Tem loja da Claro no Brasil inteiro. Só que quando eu chego no shopping, eu vejo no mesmo corredor, geralmente tem a loja da TIM, às vezes no corredor da Vivo. No shopping tem outras lojas. Qual a regra para funcionamento de loja para atender cliente celular em shopping? Tem loja que eu passo, vejo que está sempre cheia. Tem loja que eu passo, vejo que está sempre vazia. Lá já, claro que eu vou aqui no Rio de Janeiro, eu já até sei o bom, que é ali no Nova América, eu vou lá, tomo um cafezinho gourmet, pô, tô super confortável, geralmente o atendimento não demora muito, mas eu já vi que tem lojas de outras operadoras ali que geralmente estão muito cheias, porque se organizou daquela forma. Porque talvez a organização, não é que a loja ali, que o gerente ali ele necessariamente escalou mal as pessoas, ou colocou um número suficiente. Pode ter ficado insuficiente, porque aqui na ponta o menu do celular do cliente não está claro. As regras para você colocar um chip, se você perder um chip, por exemplo, podem ser mais burocráticos e leva mais gente para aquela loja. Quando eu penso na quantidade de pessoas que entram numa loja de uma operadora de telefone celular, eu sou obrigado a pensar em toda a organização da empresa. Se eu chegar nessa loja de celular e disser assim, olha, aqui tem uma sobrecarga de trabalho. Como é que eu faço isso simplesmente sem pensar em tudo que leva um cliente para dentro dessa loja? Por que não sobrecarga de trabalho? Porque o trabalho está errado. Porque eu não melhorei o menu, porque ele não está claro, porque a informação crucial estava pequena, ou porque na hora do atendimento lá nos canais automáticos não foi desenhado de uma forma que o cliente encontre a opção correta, de maneira fácil. Veja, eu estou falando de organização da empresa. É muito mais complexo simplesmente dizer assim: é, eu conto a quantidade de clientes que entram aqui e dimensiono a equipe. Os atendimentos são mais demorados? São menos demorados? Eles aumentam quando eu tenho, por exemplo, alguma alteração de um plano, de um menu, de um canal de atendimento? Veja que as outras coisas que acontecem fora dessa loja, lá no meu celular, lá no meu atendimento digital, lá no meu contrato, vão me levar para dentro dessa loja e vão fazer talvez esse trabalhador ficar sobrecarregado ou não. Eu não consigo pensar em sobrecarga de trabalho, por exemplo, que é uma das maiores reclamações dos trabalhadores, causa bastante incômodo. Claro, você sai, né, moído, você sai cansado, muito estresse, o cliente te estressa, ô, vai estar demorando aí, pô, tem mais o que fazer. Então, vai gerar todo esse clima aqui, vai gerar o sofrimento psíquico e, eventualmente, até o dano à honra, à imagem. "Ô, seu filho disso, aquilo, ela passou na frente, mas ele é grávido, não quero saber se é grávida, chuta a barriga dela. Você é um filho disso, você é um filho daquilo." Veja, essa organização da empresa, nos seus vários setores. Quando chega nesse setor de atendimento ao cliente, ele pode desaguar no dano à honra, no dano à imagem, no sofrimento psíquico, no dano físico, eventualmente. Vai que eu sou atendente, tá claro, toma uma paulada, toma um soco na cara, porque isso aqui tá uma balbúrdia. Mas como começou isso?
Veja que não é tão simples, não é simplesmente pegar uma tabelinha, não é como ruído que eu vou lá e digo, mercado, quais EPIs, quais abafadores auriculares o Inmetro aprovou e tem CA para que eu forneça ao meu trabalhador. Minha única preocupação é essa. Eu meço a intensidade disso com parâmetros matemáticos. É o log de 3, é log de 5, é log, isso aqui é tudo matemática. Um aparelhinho, consulta uma lista de protetores que o próprio Ministério, que o próprio governo do Estado brasileiro diz, esse protege em tanto, a mitigação é tanto, entrego. Olha como é fácil você medir, avaliar o risco, mitigá-lo. E quando eu falo da loja da Claro, como é que eu meço a intensidade disso? Como é que eu vejo qual a fonte do problema e qual a medida? Não tem EPI para trabalhador da loja de celular em shopping cuja organização na empresa foi mal formulada e acaba sobrecarregado e, eventualmente, com assédio de cliente, com violência, com o chefe, o gerente da loja sendo cobrado a torto direito e passa a cobrar os funcionários, porque também não foi bem treinado, não tem resiliência. Veja que eu estou falando de que daqui a pouco, por causa da maneira como a empresa se organizou, eu tenho vários tipos de problema e eu não tenho uma lista, eu não tenho um metro para dizer, é assim que você corrige. É fácil. Olha como é fácil. Quantos EPIs eu tenho para ruído? Será que eu tenho 100 mil EPIs para escolher? Será que eu tenho 500 mil possibilidades de EPI para escolher? 500 mil aparelhos com CA? Abafadores auditivos com CA? Eu não tenho. Mas será que eu tenho 500 mil maneiras de organizar melhor uma empresa? Ou mais. Daí tanta insegurança, porque não é fácil você avaliar e não é fácil você corrigir. Não é só ter uma tabelinha, uma planilha de Excel ou um aplicativo, onde eu tenho lá, ou eu vi ainda há pouco mesmo, alguns minutos, estava lá no Instagram e aí eu vejo um menino lá dizendo, ele é um perito, ele vem de curso de perícia e tudo mais e tal, e aí ele falou, não, vem aqui nas planilhas, os meus alunos recebem isso. Então você clica aqui, aí você já bota a probabilidade, aí marca, clica qual é o risco, e aí já sai aqui um conjunto de sugestões. Oi, que você está dizendo para mim que para 4 milhões de empresas brasileiras, segundo ele, tem lá 30 e poucos, ou 60 e poucos lá riscos psicossociais, acho que 30 e pouco, que a planilha dele tem, e para cada risco desse tem um conjunto de soluções. Então, vamos dizer que sejam 40. Vamos dizer que tenham 4 sugestões para cada um. Então, ele conseguiu corrigir o problema de organização de 4 milhões de empresas com 40 vezes 4, 240 possibilidades. E uma empresa talvez não seja suficiente. Eu tenho empresas dentro de empresas. É por isso que causa tanto incômodo, tanta insegurança quando você fala de risco social. E por isso que ninguém trata. Ninguém trata. Por quê? E eu vou mencionar aqui, sem crítica a alguma colega, de coração, sem crítica nenhuma, algo que foi colocado no grupo ainda há pouco, que a colega pergunta: olha, aqui na empresa há muitos anos nós temos programas de saúde mental. Tem psiquiatra, tem psicólogo. Como eu levo isso para o PGR? Para tudo. Fator de risco psicossocial. É um fator de risco, não. Mas fator de risco, risco para quê? Para lesão à honra, para lesão à imagem, para lesão à integridade física, à saúde, à vida. Não estou entendendo. Estou falando que nós convivemos nesta empresa com fatores, elementos que lesam a honra, a integridade física, a saúde, a vida. E a nossa medida é contratar gente para apoiar. Rodrigo, você está sofrendo porque aqui é mal organizado? Não vou ajudar você a sofrer melhor. A imagem que me veio na hora, eu não quis falar, porque para digitar talvez não ficasse mais claro, talvez o falando fique pior ainda, mas foi uma obra onde os vergalhões vão para cima. E aí, em vez do dono da obra, né, do responsável, tampar a ponta desses vergalhões assim, calma, temos um excelente convênio,
médico. Se você furar o pé, se você furar o pé, a clínica ali que nós temos o convênio atender maravilhosamente bem. As recepcionistas são maravilhosas, os médicos super simpáticos e competentes. Eu não vou resolver o problema de ninguém furar o pé aqui. Então, vão continuar furando o pé. Se furar, furou. Fazer o quê? Mas vou ajudar você a suportar as dores, as lesões que você sofreu por furar o pé. Como é que eu levo programas de saúde mental para o PGR? Bom, você não leva. Porque notadamente, se a não ser que você trabalhe com policial, vigilante de carro forte, o cara fica com medo de cada vez que abre a porta tomar um tiro porque tá cheio de dinheiro ali, olhando pela janelinha, aquela janelinha ali da lata de sargento que ele anda, se tem medo de um carro seguindo ele. Se você trabalha em UTI de hospital, se você é resgatista, toda hora vai lá ver acidente, gente morta, criança, bebê, o osso do cara na testa, a não ser que o trabalhador esteja em uma atividade que, pela sua própria natureza, tenha sofrimento mental, sofrimento emocional. Se há sofrimento emocional em uma empresa, ela está mal organizada. E aí eu pergunto, mas você não disse o crucial, qual a atividade? A atividade é venda, tem qualquer coisa médica, back-office médico, alguma coisa assim, mas é administrativo. É administrativo e tem vendas. Oi? Oi? Você está dizendo para mim que as pessoas trabalham em salas com computadores e estão precisando de suporte psicológico e psiquiátrico, programa de saúde mental? Então a gente quer. A gente não identifica os fatores de risco, a gente não organiza a empresa, não corrige os desequilíbrios, mas pelo menos você vai sofrer e alguém vai te escutar. Alguém vai tentar fazer você ser mais resiliente ao sofrimento. Você está sofrendo porque não consegue ver sua família? Está sofrendo porque se sente um bosta, porque nunca entrega as metas, porque as metas são enormes? Está sofrendo porque você não tem autonomia para resolver os problemas, porque aqui é muito burocrático? Você vê o problema do cliente, você atende o cliente, você sabe como resolver, mas tem que ter 3, 4, 5, 8, 19 alterações. E se você tomar iniciativa, alguém não vai dar as porras. Você está querendo aparecer? Ah, está sofrendo por isso? Eu estou aqui para te ajudar. Parece que a gente não entendeu nem o que que é risco. Risco de quê? Risco de quê? O trabalho não foi feito para causar sofrimento mental para ninguém. Ainda que ele possa causar. Ainda que ele possa, claro que ele pode lesionar o braço, a perna, pode tropeçar no escritório. Claro que o trabalho nos traz riscos, faz parte. Mas de forma crônica, a ponto de precisarmos de ter programas de saúde mental, me preocupa. Me preocupa não o que essa empresa esteja fazendo, que nós profissionais saibamos que é um fator de risco. A gente já sabe. Todas as vezes falamos de risco psicossocial, estamos falando necessariamente de lesão à imagem, lesão à honra, lesão à integridade. Não tem como. Não tem como. Afetar falar outra coisa que eu falei lá no grupo. A gente está esquecendo um conceito mais básico, é de pirâmide. Continuamos insistindo em falar em transtornos mentais. Continuamos insistindo em associar, é mais ou menos associar fatores psicossociais a transtornos mentais. É mais ou menos como se a gente dissesse que trabalhar com máquinas causa morte. Só falássemos em morte. O cara perde o braço, o cara perde dedo, o cara tem braço esmagado, tem um monte de coisas que acontece até. Tem gente que morre operando máquinas. Sim, mas é exceção, não é regra. A maior parte dos acidentes com máquinas não vai gerar óbito. A maior parte da exposição a fatores de risco psicossociais não gera transtorno mental. Que história é essa, gente? Quer dizer que todo mundo exposto a fator de risco psicossocial adoece? Quer dizer que a gente está indo lá nos atestados da empresa para ver se tem alguém que tem transtorno, que teve atestado de transtorno mental. Se não tem, está tudo certo? A ausência de acidente de segurança? A ausência de afastamento, transtorno mental, quer dizer que o ambiente é saudável? É sério isso? Nós não somos mais prevencionistas. A gente não sabe que para ter o evento máximo eu tenho aqui em marcha um monte de eventos menores, alguns muito graves, inclusive. A gente não sabe disso.
Por que que toda hora eu entro nas redes sociais e só vejo falar em alteração da NR1 ou transtorno mental? Alteração da NR1, transtorno mental. Transtorno mental é a exceção. É o evento máximo da coisa. O cara chegou ao ponto de não conseguir nem botar os pés ali, precisar de medicação, atendimento médico, tomar aqui um atestado e fica em casa. Esse é o evento máximo. Isso não quer dizer que a honra, que a integridade, que o sofrimento psíquico não tenha acontecido antes. Não é porque o meu chefe me chama de burro, de imbecil, não é porque eu sou obrigado a ficar com o celular no final de semana todo ligado, não é porque eu sou toda hora chamado de incompetente, sou obrigado a fazer dancinha na frente dos outros, não é porque todo dia todo mundo chega na empresa e vê o meu nome lá em último lugar no quadro, que eu estou contestado do CGF. Mas tudo que eu acabei de mencionar é fator de risco psicossocial, é lesão ao trabalhador e é indenizável. O que a NR1 e a NR17 chama de fator de risco psicossocial, a do seu trabalho chama de dano moral. Sabe meu nomezinho lá? Dano moral. Sabe o que você foi obrigado a fazer? Dano moral. Sabe que eu tenho que ficar aqui o final de semana todo? No caso, nesse caso, nem dano moral. Hora sobre aviso, hora extra. É indenizável. E eu não sei. E muito dificilmente eu vou ter um atestado CDF. E tudo isso já foi lesão ao meu patrimônio individual trabalhador, a partir do desequilíbrio da maneira como a empresa se organizou. Nós não conseguimos entender isso ainda. Nós não conseguimos entender que programas de saúde mental em grandes empresas mostram que a cultura dessas empresas está ruim, está errada, é adoecedora. Quando foi que nós normalizamos que para trabalhar em grandes corporações nós temos que, por opção de vida, quem teve outras lives sabe o que eu estou falando, por opção de vida, se dedicar ao máximo à companhia? Em que ponto da vida nós obrigamos jovens executivos de 40 e poucos anos a dizer, para manter a minha sanidade, eu larguei um bom emprego num banco, numa grande indústria, numa grande corporação e vim aqui fazer queijo aqui no interior? Em que ponto da vida nós normalizamos que as organizações podem ser adoecedoras, a ponto delas dizerem assim, a gente até apoia você? Criando um programa de saúde mental. Estamos treinando líderes. Calma, eu sei que é muito estressante. Calma, eu sei que você está ameaçado de demissão o tempo todo. Calma, eu sei que nós não damos para você os recursos para você executar as tarefas que pedimos, mas sabemos que isso causa um grande sofrimento, mas vai no psicólogo. Olha como apoiamos você. Em que momento normalizamos isso? A cartilha do MTE, eu vou compartilhar agora, que pelo menos parece ter sido vazada, e eu vou falar um segredo. Não quero que ninguém diga o que eu falei, não fui eu que falei. Ontem saiu a notícia que a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com outras confederações, esses representantes de empresários, foram lá no gabinete do ministro do Trabalho para pressionar pelo adiamento da alteração da NR1, coisa que eu particularmente não consigo entender. Não é nem o presidente da FIENG, são os assessores desse homem. Os assessores desse homem, sério. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Antes de mostrar isso, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu não consigo, tô falando sério. Eu tô falando de coração agora, eu tô abrindo, é conversinha nossa aqui, tá? Não vamos, não vai ficar dizendo, essa coisa minha mesmo. Eu não consigo entrar aqui. Essa aqui, vocês devem estar vendo no meu Instagram. Essa aqui é a página do Tester, Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu voltar aqui tudo no início, me pergunta um tempinho, mas vocês verem que eu não estou mentindo. Tester, perfil público do Tester. Aí, no início do ano, o Tester divulgou o ranking das principais causas, né, dos processos, sabe, motivos de processos. Aí, quando eu desço aqui, isso aqui não sou eu, tô falando, eu não estou nem usando uma página difícil, estou usando o perfil do Instagram, que não está nem o dado completo, tá, gente? Só para a gente não ficar assim muito, né? Ah, não sei o que, planilha. Não, 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 vou usar um dado público, qualquer um consegue ver. No top 5, primeiro tem adicional de salubridade, é o top 5. Não tem jeito. É o que mais trabalhadores entram na justiça para pedir. Aí nós temos, segundo lugar, verbas rescisórias. Então, os trabalhadores, vejam que os trabalhadores brigam pelo que vem lá na rescisão e ainda, né, não supera adicional de salubridade. Veja como é complicado essa questão dos agentes nocivos. É o segundo motivo. Em 2024, terceiro, multa do FGTS, 40%. A pessoa não quer pagar a multa, libera o FGTS, mas não quer te pagar, acho injusto, sei lá, por que que eles fazem isso.
Quarto lugar, multa do artigo 477 da CLT, isso aqui nada mais é do que atrasou o pagamento da rescisão, vai procurar seus direitos, esse tipo de coisa, não paga a rescisão no dia certo. E indenização por dano moral. Aqui nessa publicação, não sei se vocês conseguem ver, está assim: está no ar a nova série, ranking de assuntos, novas ações na Justiça do Trabalho 2024. Até outubro, então aqui não está atualizado até dezembro, preste bem atenção nisso. Até outubro deste ano, o quinto tema como maior número de processos novos foi indenização por dano moral. Mais de 425 mil novos processos sobre o tema chegaram ao seu trabalho. Eu não consigo entender como grandes empresas, grandes organizações, assessoradas por profissionais muito competentes, conseguem ficar falando o tempo todo de burnout e não falam disso. Olha, ano passado foram cerca de 500 mil ações de trabalhadores. Não reclamaram porque perderam o braço, não reclamaram porque quebraram a perna, reclamando dos danos morais à sua honra, à sua integridade, sofrimento psíquico sofridos nas relações trabalhistas. A maneira como o trabalho foi organizado, o chefe que determinaram para o Rodrigo, a liberdade que dão para o chefe do Rodrigo tratá-lo, as metas que dão para o Rodrigo, as jornadas que impõem ao Rodrigo. Cerca de 500 mil novos processos, eram 425 mil. E se você for no site do TST, você vai ver que o último dado divulgado de 2025, só janeiro e fevereiro, já são mais de 95 mil casos, só janeiro e fevereiro. Ou seja, a curva é crescente. Este ano, ano passado foi quinto lugar. Este ano, pegando o ranking de janeiro e fevereiro, já estava em quarto lugar. E se duvidar, fecha até em terceiro, ou sobe mais era no ranking. Se antigamente era normal o chefe, o patrão, xingar de burro, gritar na frente de todo mundo, nunca foi normal e é lesão ao trabalhador. A NR1 e NR17 vão chamar esse. O patrão gritou com o Rodrigo na frente de todo mundo de risco psicossocial. A seu trabalho vai chamar de dano moral. Os trabalhadores não estão mais dispostos a aceitar que podem ser tratados de qualquer forma. Na verdade, a lei sempre os protegeu, sempre disse que não podia ser assim. Na verdade, eu não tenho direito de fazer isso com ninguém, nem com meu filho, nem com minha mulher, nem com meu irmão, nem com meu amigo. Xingar, gritar, berrar, usar outro tipo de lesão. Como é que as grandes empresas, grandes organizações não entenderam que o dono da empresa não consegue estar em todos os lugares? E que esse dano causado ao trabalhador, que chamamos de risco psicossocial, derivados da organização, da maneira como o negócio se organizou, relações de poder, quem manda em quem fala o quê, se eu tenho, se eu posso, se eu tenho como proteger de quem manda em mim ou não. Resumindo, essa organização, isso avalia aquilo que está indo direto no bolso do empregador. O responsável é ele. Quem me contratou foi a ABC Limitada. Quem me xingou foi meu chefe, mas eu não meto o meu chefe no pau, eu meto a ABC Limitada. Ela é responsável. Fala, botou ele como chefe. Ele representa ali a ABC Limitada. Ele representa o dono da empresa. Então, na verdade, não é o chefe que me xinga, não é meu chefe, é a própria empresa. Por isso que ela responde. Com o patrimônio dela, com o dinheiro dela. 500 mil novos processos. Diga-se de passagem. E é interessante falar de transtorno mental. Foi mais ou menos uns 470 e poucos mil concessões de benefícios pelo INSS ligados a transtornos mentais em 2024 para trabalhadores. Não quer dizer que tenha anexo ocupacional. As concessões, ou seja, segundo dados que todos vocês viram, aumentou a concessão de benefícios por transtornos mentais no ano passado 68%. Agora, considerando apenas os benefícios, aumentou. A população brasileira está doente, mentalmente falando. O que esse dado revela é isso. Aumentou 68%. Ótimo. Se a 2023 era o 10º motivo de afastamento, no ano passado, em 2023, não, perdão, 2020, em 2024, os afastamentos, os benefícios temporários concedidos por transtornos mentais chegaram a ser terceiro lugar. Terceiro lugar.
Mas isso não me diz que são as empresas que estão descendo. Porque quando eu vou ver o motivo no ranking só de benefícios acidentários, o que eu encontro aqui somando todas as CDFs, depressão, é, bipolaridade, todas as CDFs representa 8, e pouco por cento de benefícios. Ou seja, para cada 100 benefícios concedidos, 8 e pouquinho são para o CGF. Eu tenho a lombalgia sendo a campeã, na coluna sendo a campeã, já há muitos anos, e tenho, em terceiro lugar, se não me engano, depois, se não me engano, tem as lesões de membros inferiores, não são superiores e inferiores agora, e aí depois, eu somando as CGFs, eu vou chegar no terceiro lugar. Concessão de benefícios acidentários com nexo ocupacional. Aí eu não consigo entender, pensando no conceito de pirâmide, que esses 8 e poucos por cento, CDF, que tem nexo, que o INSS diz que tem nexo ocupacional. Por que que quando eu vou falar assim, olha, vamos avaliar riscos psicossociais, eu foco nesses 8%, depressão, burnout, transtorno de ansiedade, e esqueço tudo que está debaixo da pirâmide, que está lesando o trabalhador e gerando prejuízo financeiro para a empresa. Esse é o valor da morte. Quer dizer que ninguém perde braço, perde mão? Quer dizer que acidente é apenas quando morre? Quer dizer que risco psicossocial é só quando tem burnout? Quer dizer que quando meu chefe me grita e eu não pego atestado, então não teve risco psicossocial? Quer dizer que podemos manter na empresa os estressores? Oferecemos um programa de saúde mental? Que somos uma empresa consciente, muito boa? Quem oferece é mais ou menos como um atleta que está sentindo muita dor, forçando seu corpo, porque é um atleta de alta performance, toma analgésico para continuar forçando o corpo. Organizamos mal o trabalho, as pessoas sofrem aqui dentro, vamos manter isso aqui e vamos fazer um programa de saúde mental. Confesso a vocês que às vezes eu fico assustado, assustado de verdade. Não com empresários, mas com os assessores. Eu não aguento mais abrir rede social e falar de burnout. E eu tenho feito uma pergunta para todo mundo: quantas pessoas você pessoalmente conhece que foram burnout? Talvez você conheça uma, duas, três, não sei. E quantas pessoas você conhece que já foram humilhadas no trabalho, sacaneadas no trabalho? Não tem uma pessoa que não conheça, você mesmo já sofreu isso. E isso é risco psicossocial. Por que eu estou falando só da ponta do iceberg? Só do que está na ponta, da estrela brilhante, na ponta da pirâmide? Eu vou deixar passar abaixo de tudo isso aqui? Os trabalhadores não estão deixando passar 500 mil processos só no ano passado. Só já em fevereiro desse ano, 95 mil. Isso afeta o caixa das empresas, a sustentabilidade dos negócios, além das lesões à dignidade do trabalhador, à imagem do trabalhador, à integridade do trabalhador. Se você é defensor de trabalhador, parabéns, não estou dentro falar de burnout. Se você é defensor de empresário, parabéns, não entendo essa falando de burnout. Seja você olhando do ponto de vista da empresa, do caixa, seja você olhando do ponto de vista das pessoas, o adoecimento é exceção. Eu preciso coibir tudo isso que está aqui embaixo. Eu preciso que o dono dessa empresa saiba que lá na cozinha, Joãozinho está sendo chamado de macaco, de gordo. Um supervisor tá violentando um trabalhador. E ele não tem como estar em todos os lugares da empresa. É isso que uma avaliação de risco social faz. É só isso. Mais nada. E eu tô, às vezes, assim, é sério, às vezes me dá um certo cansaço, me dá um, tipo assim, eu fico pensando assim, nossa, será que só eu que tô entendendo errado, gente? Só eu que tô insistindo em falar em ação judicial? Será que é isso mesmo? Será que não tem nada a ver? Todo mundo é tão experiente. Será que eu sou maluco? Será que só eu percebo o conceito de pirâmide? Será que só eu percebo que é um absurdo falar que a saúde mental passa a ser prioridade? A integridade do Rodrigo que é prioridade? Para de conversa. Patologia social não trata só de saúde mental, não. A minha saúde mental pode não ser afetada e a minha integridade e minha honra já foram afetadas. Quando eu recebo um apelido no trabalho, eu vi com piada no Instagram. Ah, o apelido do menino aqui no trabalho é Caju.
cara de jumento. Acabou, não quero saber se ele vai sofrer, se ele não vai sofrer. Ele pode até rir, e achar engraçado. Já foi lesado. Acabou. E essa lesão que se deu dentro da relação do trabalho é indenizável. Ele pode ir, não pode ter esclarecimento. Assim que mandado embora, vai encontrar um advogado que vai contar isso e vai pedir indenização. E tá certo, desculpa. Mas é o que que tem de mais botar apelido? Desculpa, a legislação brasileira não permite isso. Isso lesa a integridade das pessoas, independente de saúde mental. Não é a saúde mental que é prioridade. Saúde mental é uma parte dessa história. Integridade é honra, é o direito de ser respeitado do ponto de vista do trabalhador, da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Tem direito de sentar para comer, direito de comer fora do seu posto de trabalho. É, direito de ter uma gestão decente, de poder desconectar final de semana, poder desconectar durante uma hora durante o trabalho. Isto lesa os direitos do Rodrigo, o direito à personalidade dele, o direito à saúde dele, independente de saúde mental. Porque quando o Rodrigo não consegue desconectar, não consegue sair do seu posto, não consegue tirar o seu horário de almoço, é a digestão do Rodrigo, é o sono do Rodrigo, independente de afetar a saúde mental dele. Saúde mental é parte da história. E eu não sei por que tantos profissionais falam o tempo todo de saúde mental. Ah, se apaixonamos pelo burnout. Ah, que lindo. Agora é burnout pra cá, burnout pra lá, só burnout, 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 e o Rodrigo não tá almoçando. E o Rodrigo tem problema digestivo, o Rodrigo tá com problema de colesterol, o Rodrigo tem problema de hipertensão, o Rodrigo tem problema cardíaco. Tudo por causa da organização do trabalho, que é o objeto da análise de pesquisa social, organização do trabalho. Mas é o burnout. Não, se o Rodrigo não sofrer burnout, então o Rodrigo não precisa ser protegido. É sério isso? Esquecendo o conceito assim de pirâmide? Se o Rodrigo não ficar com ansiedade, a saúde dele pode se ferrar à vontade. Então, o Rodrigo pode ter úlcera, começa com uma gastrite, vai para uma úlcera porque nunca tiraram de almoço, mas isso aí não é sofrimento mental, então não tratamos disso. A empresa se organizou tão mal que o Rodrigo não consegue tirar do almoço. Isso vai afetar a saúde física do Rodrigo, não a rede específica social. Agora as empresas têm a obrigação de ficar preocupadas com a saúde mental do trabalhador. É só com a saúde mental. Úlcera e gastrite, porque não tirar de almoço, não está nessa rodinha aqui. Pô, gente, não consigo entender, não consigo. Mas aí, eu acho que vazou lá do Ministério do Trabalho, como resposta à pressão que a FIENG fez, querendo adiar a alteração da NR1. Acho que coincidentemente vazou no dia seguinte. Eles fazem vídeo, liberaram vídeo à noite, lá o presidente FIENG, não, já falamos com o ministro agora. Pelo menos um ano. Acho um ano não dá para avaliar isso, não. Deixa o Rodrigo sem almoçar mais um aninho. Deixa o Rodrigo fazer 14 horas de jornada. Deixa o Rodrigo ficar dirigindo o caminhão mais 18 horas. Isso aí não tem... Antes de um ano não dá para corrigir isso. Não dá. Isso não dá. A gente não sabe nem o que fazer, é muita insegurança jurídica. Não sabe nem por onde começar. Você não sabe por onde começar. É sério que vocês, empresários, não sabem para onde começar? Vocês, do CERF, não sabem para onde começar? Vocês do RH não sabem para onde começar? Vocês, advogados, não sabem para onde começar? É sério que as pessoas não sabem para onde começar? Respeito! Oi! Apareci, ninguém sabe disso ainda. Tá muito confuso. Eu não consigo entender quão grande confusão é essa. Tipo assim, vamos começar a respeitar a legislação e as pessoas. A melhor gestão de risco psicossocial é respeito à legislação, respeito à figura humana. Ou excelente gestão. Não é sobre a ferramenta que usou, não é sobre planilha, não é sobre software, não é sobre aplicativo, não é sobre questionário. Respeita a legislação, respeita a pessoa humana. Acabaram os riscos sociais, exceto naquela atividade que o risco é inerente. Se for pela própria organização, se você respeitar a lei, se você respeitar as pessoas, acaba. Não tem muito complicado, não tem muita complicação, é fácil. Ou talvez eu fale isso porque eu nunca resolvi isso. Você já percebeu que tem risco psicossocial na sua família?
E você já percebeu que a mesma maneira que você acaba risco psicossocial nas famílias, que você já viu famílias equilibradas, você já viu confusão, barraco, sofrimento, eu quero sair de casa, eu não aguento isso aqui, eu vou te largar, vai você embora. Já viu que toda família equilibrada tem basicamente desrespeito à lei e à pessoa? Risco psicossocial não é só no trabalho, é no condomínio, é nas famílias e sempre envolve desrespeito à legislação e às pessoas. Vizinho brigando com o vizinho por causa de vaga, vizinho brigando com o vizinho porque o som tá alto. Pode, por causa do cachorro. Pode pensar nos conflitos sociais todos. Sempre envolvem desrespeito à legislação e ou respeito à pessoa. Isso se chama risco psicossocial, para quem não sabe. Fácil. Na empresa, isso é por causa da organização. Simples. Por onde começar? Que tal contratar alguém para dar uma olhadinha aqui na nossa organização, se a legislação realmente é cumprida? Se há um limite diário de horas? E se as pessoas são respeitadas? Hum? Mesmo que a gente aplique ou não o COP-SOC, não precisa nem aplicar de repente COP-SOC. Já pensou nisso? Que o COP-SOC só ajuda a mapear? Ou qualquer outra ferramenta, mas na verdade a busca é por desrespeito à legislação e às pessoas. Eu crio a organização, ela está desequilibrada, ela gera, ela lesa o trabalhador, que obviamente depois vai pedir para ser indenizado, responde a isso com absenteísmo, presenteísmo, turnover, blá, 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 e ainda pede para ser indenizada, reparada pelos danos que sofreu, que aí obviamente causa prejuízo para a empresa, já causava durante o contrato, depois do contrato causa mais ainda. E se você simplesmente procurar essas situações e tudo que possa gerar ser indenizável, sabia que vai ser a melhor avaliação de risco social que você pode fazer? Tudo que pode lesar o trabalhador, inclusive a nossa organização. Precisa de um ano? Aqui pode haver uma indenização porque ele trabalha 18 horas por dia. A legislação estabelece um limite que não é cumprido. Pronto. Aqui é porque paga hora extra por fora. Aqui porque o cara só pode ir embora quando bater a meta. Aqui porque ele está vendo que ele trabalha para 10 e coloca 5. Respeito total essas pessoas. Tá vendo a loja cheia, ou tá vendo tudo cheio. Aqui é porque é 10 para as 6, quando acaba o horário dele, vem o chefe e pede, dane-se você. Você tem faculdade, você tem filhos, você tem mulher, você vai no cinema, você vai orar, não interessa. 10 para as 6, só sai daqui com entregar essa planilha. Deixa respeito à pessoa. Mesmo que você pague hora extra. Você às vezes pode respeitar a legislação, não respeita a pessoa. E às vezes respeita tanto a legislação quanto a pessoa. Por que tudo é urgente? Por que tudo é urgente? Porque vocês não se organizaram. E aí vem a cartilhazinha lá do que parece que vazou do MTE, coincidentemente depois que a FIENG foi lá, né? E divulgou o vídeo dizendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que adiar, que não tá dando, né? Pra. Gente, o que aconteceu aqui? Que não tá dando, né, para gerenciar agora, a pessoa está muito em dúvida sobre o que é regime psicossocial e eu consigo entender a dúvida deles. Os caras estão falando de burnout, estão vendo que eles passaram a ser responsáveis pela saúde mental dos trabalhadores. Os caras não são nem pessoal nem psiquiatra, eu consegui entender. Realmente é muita confusão, muita conversa fiada. Que agora tem que achar dinheiro, eu não vou nem dizer quem é, né? Médico, trabalho, velho, experiente, dizendo essa burocracia. Avaliação de psicossocial, uma burocracia imposta pelo Estado. Na minha cabecinha, mas eu sou meio maluco, isso era uma necessidade urgente da padaria da esquina. Porque o dono não está lá o tempo todo, não consegue ver, mesmo que ele esteja, ele está aqui fora e não consegue ver tudo o que acontece na empresa dele. E alguém pode estar sendo assediado. Assim que ele não vê. E o risco é dele, o risco financeiro é dele. A lesão está sendo feita contra o trabalhador, uma trabalhadora, mas o risco financeiro é dele. Então a padaria da esquina não tem interesse nisso, na minha cabecinha. Né? Mas estão falando que, na verdade, o dono da padaria tem que se preocupar com burnout, com saúde mental do trabalhador. Acho que fica muito distante da realidade dele. Né? Não que não possa ter lá um problema de transtorno mental, mas eu acho que não começa por aí. Essa já é uma lesão mais grave. Ele pode estar tendo lesões menores que vão, de qualquer maneira, gerar prejuízo para ele e, obviamente, dano ao trabalhador. O trabalhador estiver sofrendo. Eu achava isso, que o papo com ele não era negócio de burnout.
Eu achava isso, era um negócio de saúde mental, era mais negócio mesmo de respeito à legislação e às pessoas, do que causa dano, integridade, mas mais experientes querem falar em saúde mental, tudo bem. E aí parece que foi, que foi lançado isso, e eu vou destacar aqui rapidamente o que mais me chamou a atenção. Eu estou abrindo aqui o meu dispositivo maravilhoso para os pontos que chamam mais atenção. Eu queria destacar. Já está no grupo, você deve ter tido acesso em outros lugares também. Mas quais foram os pontos que me chamaram a atenção aqui? Primeiro, ali na introdução, ele já fala assim, ó. O cap... Aqui, primeiro esse parágrafo aqui. No Brasil, considerando sem trabalho em 2022, Washington, os donos ansiosos, CDF 41, representaram 3,78 total de adoecimentos, só no que é acidentário, perdendo apenas para dorsalgia, lesão de ombro. Isso aqui, dorsalgia, lesão de ombro, ergonomia, osteomuscular. Olha só como a ergonomia está sendo maltratada nesse país. Que representaram 2,32 e 2,25. Se somarmos os transtornos mentais referidos, eles figurariam em segundo lugar, representando 8,35 adoecimentos ocupacionais de 2022, perdendo apenas para a dorsalgia. Aí ele diz aqui: este guia dirige-se a empregadores, trabalhadores, representação dos trabalhadores, profissionais atuantes em SST, entidade de SST, com o objetivo de informar sobre a inclusão expressa dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no GRO, da NR1, e oferecer diretrizes de como proceder e esclarecer possíveis dúvidas nesse processo de implementação. Aí eu pulo lá para a página 5, me chamou a atenção aqui, em que ele vai dizer aqui da integração entre NR1 e NR17, mas aqui ele vai dizer aqui, onde os fatores de risco psicossociais estão incluídos. Os fatores de risco psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho. Eles decorrem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho. Podem gerar vários efeitos ao trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, o desencaminhamento, agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, distúrbios musculares relacionados ao trabalho. Ninguém está falando isso. Todas as vezes que eu vi fator de risco psicossocial relacionado a Ler, foi material do Ministério. Eu não vejo um ergonomista, eu não vejo, estou dizendo que ninguém faça. Eu não vi ainda. Todas as publicações são voltadas para a saúde mental. Nesse próprio guia, no material que o auditor lá, esqueci o nome dele agora, coordenador lá do grupo de trabalho com a NR1, que foi divulgado, da apresentação dele lá no Sindicato de Construção Civil em São Paulo, todo o material sai dos auditores, eles, até porque eles se basearam nessa literatura aqui, Rodrigues, Pereira, não sei o que, etc, etc, ou seja, é um livro, como eles se basearam nisso, e esse livro aqui ele traz isso, relacionar os fatores psicossociais a as transtornos mentais e a Dorsler. Me chama muita atenção isso, que o pessoal não está sendo tão amplo assim. Porque classicamente eu vou colocar a Dorsler ali nos ossos musculares, avalio isso e esqueço o psicossocial, mas a base literária, científica dessa alteração que está apontada aqui, deixa claro que não. É transtorno mental e Dorsler. Me chamou a atenção isso. Depois, lá na página 6, é, cadê? A gente que eu destaquei aqui.
Novo texto, capítulo 1.1.5. Gente, será que eu acho que eu peguei errado aqui? Ah, na verdade eu queria pegar esse aqui. Ah, não. Na verdade já peguei esse. Agora eu tô em outro lugar. Na página 7. Quero ir para a página 7 agora. Perdão, gente. Fiquei meio perdido aqui. Pegando só rapidamente o que que é mais importante. A gestão da ergonomia é um problema gravíssimo de conceito do mercado. Posso complementar o meu PGR aplicando questionários? Não, você não pode, você não tem gestão de ergonomia. Não sabe fazer laudo avaliação, é gestão de ergonomia. Se você tem avaliação ergonômica, entregou semana passada e não tinha essa gestão, pensa em trocar de profissional, pensa em reavaliar, porque não é bem assim a história. A AEP é obrigatória para em todas as situações, para todas as empresas, inclusive as que podem estar dispensadas do PGR. Mesmo que não tenha PGR, está obrigado a fazer análise ergonômica preliminar. Isso já está sendo superado, graças a Deus. Mas até um pouquinho semaninhas atrás, estava aí um monte de gente importante do mercado dizendo que a avaliação de despesa social não tem nem nada a ver com a EP. Tem sim. A ergonomia é obrigatória. Tem um empregado, tem que fazer ergonomia. Eu sou MEI, vai responder fichinha do MEI, vai ter lá as perguntas de ergonomia. Justamente porque a ergonomia, ela é o todo. Ela é intrínseca à própria organização do trabalho. Eu posso não ter máquina, eu posso não ter agente biológico, eu posso não ter agente químico, eu posso não ter nenhuma situação de acidente, que o cara pode nem botar os pés aqui na empresa. Como é que ele vai se acidentar se ele não está nem aqui? Não interessa. Tá bom. Os outros quatro riscos ocupacionais, eles podem não existir na sua empresa. Ergonomia sempre tem, porque pode não ter um fator de risco, isso pode não estar como problema. Mas eu posso, isso aqui não tem nada a ver com um agente químico, físico, biológico de acidente. Posso, numa empresa posso. Isso aqui não tem nada a ver com ergonomia, é impossível. Porque é a ergonomia que estuda como você organizar isso aqui. Se você está na sua casa, contratou 50 pessoas para trabalhar para você, cada um na sua casa, em outros países, quem estuda isso é ergonomia. Essas relações de poder, quem faz o quê, de tarefa, da Noruega faz isso, não importa como você se organizou. Se você contratou MEI, PJ, não interessa. Quem estuda essas relações é a ergonomia. Então você não tem como não avaliar se existem riscos ergonômicos. Seria como ter agentes químicos se você não avaliasse se tem agentes químicos. Seria como você ter marcas e não avaliar se achando adequada a NR12. Não quer dizer que você tenha marcas que você tem problemas de NR12, mas se você tem marcas, tem que ter a certeza que não tem problema. Se você tem uma empresa, tem que ter certeza que não tem problema ergonômico, porque já está na própria organização do trabalho, além de outras possibilidades, né? Além de, que eu acho até que ele fala aqui, hum, eu queria até destacar também, eu não falei isso. É importante perceber que na avaliação dos fatores de risco sociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais fatores da atividade são estressores, que podem levar a ocorrência de lesões, agravos de saúde do trabalhador. Não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, por exemplo, mas se verificar as condições de trabalho a que ele está submetido. Cuidado com os questionários. Cuidado com essa avaliação que a pessoa com o questionário. Questionário da autopercepção, além de, né, de todos os problemas que pode ter, de estar certo, está errado, mas a autopercepção do trabalhador não é o que define se há o estressor ou não. Isso é um absurdo, é uma insanidade. Quem está insistindo que a avaliação de fatores de risco psicossociais nada mais é do que aplicar questionário. Perguntar ao trabalhador o que ele sente. Isso ajuda na avaliação, mas isso não pode definir a sua avaliação. Não pode significar coisa. Que isso, pelo amor de Deus. Isso é. Mas é que na verdade não era nem isso que eu queria encontrar aqui, não. Eu queria encontrar outra coisa. Aqui, é isso aqui, está aqui antes ainda. A NR17 estruturou as condições de trabalho em cinco áreas: organização do trabalho,
levantamento, transporte de carga de materiais, mobiliário dos postos-trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Tudo isso aqui, gente, análise ergonômica preliminar. E os nossos fatores de risco específicos sociais estão aqui no primeiro bloquinho. Organização do trabalho. Posso não ter levantamento, transporte de cargas e materiais, posso não ter problemas de mobiliário, pós-trabalho, posso não ter trabalho com máquinas, e posso não ter problemas aí de condições de conforto. Também devem ser verificados, é claro, que vai ser a umidade, luminância, calor, etc. Mas eu aqui não tem como você ter uma organização com um trabalhador sequer que não tenha organização do trabalho. É isso que se pede. Analise a organização, como o trabalho se organizou. A quem se deu poder, como os seus são tratados, quantidade de tarefas, jornada, relação, vínculo jurídico, remuneração, justiça, blá, 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 blá. Mas é que está avaliando. Não é essas pessoas que estão adoecendo, que é a maior coisa que mais me incomoda, foco na doença. Só quando eu paro para pensar em relação ao trabalho, é porque a pessoa adoeceu. Falar em fator de risco social o tempo todo associado à doença é um absurdo, porque, na verdade, a lesão ocorre muito antes da doença, e o problema não está se alguém adoeceu ou não. Mesmo quando não tem ninguém que adoeceu, eu tenho problema na organização. Mas tudo bem. Lá na página 1011, outra coisa que eu quero destacar para vocês. Esse material é bem gostosinho, sabia? Eu fiquei com inveja quando foi o que eu fiz. Muito bem feitinho. Em que você fala claramente, em relação às ferramentas de avaliação, questionários de pesquisas, a botando em negrito, o MTE não define ou não sugere nenhuma metodologia específica. Essa é uma questão que a organização, junto aos seus profissionais de SST, precisa verificar e selecionar. Contudo, duas questões muito importantes merecem atenção. Primeiro, é que em qualquer caminho escolhido, a organização necessita de um ambiente de confiança para que se possa realmente alugar com o trabalhador e trazer questões reais que estão afetando a atividade de trabalho. Segundo, se for utilizado algum tipo de questionário, por exemplo, para toda empresa ou determinado setor de atividade, é muito importante manter o anonimato, dando essa garantia para o trabalhador. Por outro lado, a ferramenta específica deve ser adequada às condições gerais da organização, como, por exemplo, dimensões da empresa. Se for uma empresa de grande porte, com centenas ou milhares de empregados, provavelmente é mais adequado trabalhar com a pesquisa questionário, que possa abranger todos os setores e trabalhadores. Aí aqui a parte mais gostosinha. Já para uma empresa pequena, com poucos trabalhadores, pode ser avaliada a estratégia de trabalhar com uma oficina, um workshop ou com observação da atividade de trabalho. A melhor opção deve ser analisada pela organização pelos profissionais SST envolvidos. Claro que mesmo que isso aqui seja absolutamente verdadeiro, seja o Ministério do Trabalho, essa não vai ser lei. Mas chama atenção, porque todos os manuais de ergonomia que eu já li na minha vida, não foram muitos, eu não li 100, tá, gente? Mas tem um tempo que eu estudo ergonomia. Nunca nenhum deles disse que a avaliação, obrigatoriamente, é feita por questionário. Todos falam em escuta qualificada. Todos falam em observação. Todos. Questionário ajuda. É óbvio, eu mapear problemas que eu posso não estar vendo. Quanto uma organização, mais difícil vai. Eu vou lá em cada mês perguntar se foi assediado. Não dá nem tempo, é muito difícil. Então, eu aplico um questionário onde eu vou tentar capturar isso para ajudar na minha avaliação. Mas não é esse questionário que vai dizer tudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho repetido desde o primeiro dia. Mais importante que o CDF são os processos da trabalhista da empresa. Os conflitos estão aparecendo na justiça. Ambientes desequilibrados. O trabalhador mexe no pau? Sim. Ele só fica lá do salário, mas depois ele mexe no pau. Não custa nada, só procurar advogado. Quanto mais conflito a empresa tem, mais equilibrada ela é. Pode não ter um atestado CDF. E um desequilíbrio só, um desespero. Tem isso desde o primeiro dia. Pelo amor de Deus, para de ficar falando em transtorno mental. Para de transformar exceção em regra. A regra é processo.
A regra é briga com a empresa, é litígio. Essa é a regra. As reclamações que o seu trabalho acolhe dos desequilíbrios da organização das empresas. Isso é padrão. Adoecimento, aí, às vezes acontece. Às vezes, nem sempre. E uma coisa não diz que a outra não tem. O adoecimento não quer dizer que você não tenha transtorno de risco psicossocial. Em relação ao adiamento, acho que a minha posição está muito clara. Você está oferecendo avaliação de risco psicossocial para satisfazer a NR1? Você não consegue perceber o valor que essa ferramenta tem para você, profissional, a importância que você ganha? Você não está entendendo. Se você chegar e olhar pelo outro lado, não vai falar abobrinha, negócio de burnout, não, porque aí o cara nunca teve burnout na empresa dele e ia falar assim: nossa, essa burocracia, os caras só vêm tomar meu dinheiro. Mas pensa, se você começa pelo lado dos conflitos que tem, dos litígios que tem, da grana que se perde, qual é o empresário que não para para te ouvir? Olha, desculpa, mas isso pode ser pela organização da tua empresa, pela maneira como as coisas foram desenvolvidas. Até porque ela se organiza muitas vezes como um organismo vivo. A função dessa análise ergonômica, ela nada mais é do que encontrar esses pontos que são tão mais frágeis. Não porque você quer, mas porque você não consegue ver tudo. É um pente fino periódico, é uma autoriazinha periódica. Tem aqui alguém aqui vigiando para o pinico, alguma coisa se organizou mal organizada, acabou alguém sobrecarregado. É sobre isso. Para evitar você depois pagar uma grana na justiça. Para você evitar que o cara fique faltando. Para você evitar que o cara saia daqui dizendo, "Ah, a empresa é uma bosta." Não, porque aquele setor ele foi mal organizado. É porque aquele chefe ele precisa de um treinamento. Não é porque aqui as pessoas vão adoecer, sua responsabilidade é cuidar da saúde mental do seu trabalhador. Pô, eu tô cuidando ainda da minha, pô. Eu tô tomando um banho de remédio para dormir. O cara vai te responder isso. Então, vai adiar. Os processos não vão parar. Os pedidos de demissão representam quase metade, 46% do encerramento dos vínculos de trabalho foi por de demissão. As pessoas não vão deixar de pedir demissão, as pessoas não vão deixar de pedir rescisão indireta, não vão deixar de implementar as empresas no pau, porque a NR1 só vai entrar agora, vai entrar no ano que vem. Isso nunca foi sobre o trabalhador, é sobre a empresa. Desculpa se você acha que os grandes beneficiados são os dois. Não, mentira. O grande beneficiado é o empregador e ele que não está vendo. Porque você contrata alguém para prestar serviço para você, produzir algo para você. Se a condição, a maneira que você organizou não permite, isso é você que está perdendo. Você está pagando uma coisa que você não está levando. E depois ainda paga mais ainda. Previu gastar 100 mil com ele por ano, gasta 150. Seja pela falta, seja pelo processo. O maior beneficiado fez esse troço é você. Pagar, verificar, auditar se você está dando condições para levar. É mais ou menos como você chegar na venda e dizer: me dá 10 quilos de milho. Mas a saca que eu trouxe só tem 9. Deixa eu verificar para você se cabe os 10 que você está comprando. É sobre isso. É sobre isso. Você vai conseguir manter-se a sua organização, de uma maneira, se dá pequeno ou grande, de uma maneira que você possa fazer jus àquilo que você paga. Ou talvez você não pague nem correto, aí você tem que fazer alguns ajustes aí, porque você não paga pelo que você quer. Você quer uma produção que você não está pagando por ela. O desequilíbrio pode estar lá, pode estar cá, pode ter surgido naturalmente, não sei como é sobre isso. No final, você pagar e você ter o que você precisa. O grande beneficiado não é o trabalhador, é a empresa. Avaliar a organização da empresa. Que bom que a NR1 jogou esse assunto às luzes, mas não é isso que pode gerar. Quantas vezes já viu multa por descumprimento de NR17? São mínimas e vão continuar sendo. Nenhum todo trabalho chega na empresa para olhar só isso e não vai continuar chegando. Multa é besteira. Multa é besteira. A multa é muito baixa, é muito pequena e é mais fácil você ver um cometa do que você ver uma multa por descumprimento de ergonomia. A perda está diariamente lá no seu jurídico. A perda está, dono de padaria pagando 50 mil para trabalhador. Multa. Entrada Alguém sabe se foi adiado a NR1? Você está preocupado com isso por quê? Você fica tomando conta de burocracia ou você gera valor para as empresas? Não entendi.
Talvez se eles não tivesse abertura para tratar do tema. Eu posso melhorar a sua organização. Eu posso identificar os equilíbrios aqui dentro. Eu posso avaliar a organização do trabalho, eu posso ver essas relações de pessoas aqui. Ali, aquele setor é fofoca direto, as pessoas estão se sentindo mal. Ali você não consegue segurar por isso, por isso. Aqui você precisa redimensionar essa equipe. Eu consigo fazer isso por você. Você equilibrar melhor, você gastar dinheiro de uma forma mais justa, recebendo de volta. Não. A NR1 vai entrar em vigor. E a multa, hein? A multa. Ai, nossa. Aí o cara faz o quê? Quem cobra mais barato para aplicar um questionário aí online, se duvidar? Isso é burocracia, não vai trazer ganho nenhum. Você não consegue mostrar o ganho para a empresa? Você não consegue mostrar. Você não consegue mostrar a perda que ela está tendo e nem o ganho. A perda está tendo a perda potencial e o ganho que você pode oferecer. É você que está fazendo isso. São preocupados com o prazo de NR1. A NR20, a NR17, item 17.3.1, que diz que a organização é obrigada a avaliar os aspectos psicossociológicos do trabalhador, está em vigor desde 2022 e ninguém cumpriu. Vamos dar o que agora? Tá em NR, cumpre, é isso? É, o botãozinho mágico, entrou em vigor, ei, todo mundo está cumprindo. Não dá nada o dia que vai entrar, deixa ele entrar. O prevencionista, o profissional da SCC, deve estar levantando as mãos para os céus agradecendo. Eu tenho valor para a organização, eu consigo agregar valor de verdade, não me percebem dessa forma, como eu posso entender, avaliar mesmo, proteger o caixa, aumentar a produtividade, diminuir turnover, rotatividade, absenteísmo. Eu posso. São ferramentas da minha profissão. Eu posso, mas ninguém me percebe assim. Graças a Deus entrou esse tal aí de, né? Tomara mesmo que adie, para ficar mais um ano nessa agonia, falando mais, porque eu consigo tratar do meu assunto, vender o meu peixe mais fácil. Claro que se você se dedicou a estudar, se você realmente entende que é rede psicossocial, se você entende que não é sobre saúde mental, se você realmente estudou de forma ampla o assunto, de forma estruturada. Se você está só consumindo conteúdo de internet, aí, se você é Maria vai com as outras, eu botei no grupo, fazendo esse paralelo entre o que a NR17 chama de risco psicossocial e que o seu trabalho chama de dano moral, eu botei lá no grupo, um grupo que eu participo. Só de trabalho, os caras são muito bons, o professor Fabiano Coelho, muito, muito, muito bons. Tá abrindo hoje a turma do cara. R$ 2.500. Para o advogado aprender o que você não quer aprender, que não é sobre transtorno mental. R$ 2.500. Para ele aprender como ele chega na justiça, e isso que você insiste em falar que é burnout, como ele transforma em dinheiro para o cliente dele para ele. R$ 2.500. Quanto você está investindo? Eu chamei na semana passada, falei, olha, na próxima segunda, dia 22 começa um curso, dia 21, 22 não lembro agora, mas semana que vem, segunda-feira que vem, começa um curso, R$ 497. E toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, todo o meu estudo sobre organização das empresas, não é nem, não é nada de ergonomia, sobre isso a sendo tratado, eu vou colocar. Olha, de forma estruturada, eu vou fazer melhor. Durante 48 horas, as primeiras, 30% de desconto, R$ 350. Se quiser passar em 12 vezes, R$ 40 por mês, dá menos de R$ 40 por mês com juros do cartão. Você fez a matrícula? O cara está metendo 2.500 do bolso. Para tudo que. Porque você vai insistir que é burnout. Você vai ficar com essa baboseira que é transtorno mental. Você vai pegar testado, vai buscar testado CDF e se não tiver, vai dizer que está tudo bem. Ele sabe que é um xingamento. Ele sabe que é um assédio. Ele sabe o que é, o advogado. Você não quer saber. Eu convidei as pessoas, falei assim: olha, isso, eu estou dando várias aulas aqui de graça, explicando o máximo que eu posso, mas não é suficiente. Tem que investir um pouquinho, tem mais conhecimento além disso. Vou tratar de risco psicossocial para o RH, para o empresário, para a SST. Não é para todo mundo, porque isso interessa para todo mundo. Você fez a matrícula? Olha só, essa aqui é a página, tá, do link, vou até colocar aí nos comentários daqui a pouco, e no grupo também. Mas quando eu vou aqui em conteúdo, olha, eu preparei 6 aulas, que são riscos psicossociais, riscos psicossociais como causa e como causa acidentes e doenças,
Sabe o que que lá no curso de advogados estão aprendendo? Isto aqui. Isto aqui. Como é que ele identifica qual foi o que levou aquele acidente para cobrar mais, para cobrar menos? Por isso que ele mete a mão no bolso de R$ 2.500. Eu vi um comentário de um ergonomista no nosso grupo dizendo: agora tem um monte de advogado especialista. É, você, profissional de STEC, não é especialista nesse assunto. Ele não considera nem os fatores de risco sociais em avaliação, análise de análise de acidente. Eles se consideram. Eles querem saber se o cara descansou, se o cara não descansou. Eles geram prova, o cara está 18 horas na estrada. Você que não quer considerar isso, meu amigo. Eles investem para aprender. É esquisito o que eu falei agora, né? Muito esquisito, né? Acho que você dizer que advogado trabalhista, vários deles, é claro, não são todos, sabem mais do que você sobre o que você deveria dominar. Porque para eles é dinheiro. Está ligado diretamente à remuneração deles, a quanto eles faturam. Eles analisam o acidente considerando os fatores de risco psicossociais. Eles analisam se o cara foi treinado para a máquina. Você que não analisa. Eles analisam quando foi o último treinamento. Quanto tempo o cara tá ali, se descansou, se não descansou, qual foi o último intervalo, se tem jornada, se ele largou de manhã, voltou aqui à noite, se teve o intervalo mínimo que a legislação diz, coisa que você tem que avaliar na sua EP, coisa que você tem que avaliar na sua avaliação de psicossociais, causa, com causa. Porque isso reduz ou aumenta a indenização, o faturamento dele. Ele tem todo interesse nisso, você que não sabe. Você que ignora fatores de risco social e acidente. Tudo que ele está investigando é isso que ele quer. Ele precisa. E eu vi um ergonomista dizendo: agora surgiu um monte de advogados especialistas. É claro que quem trabalha com direito do trabalho é especialista nisso. Eles estão observando isso o tempo todo: quem manda e quem xinga quem pode, quem não pode. É isso que gera o faturamento do cara. É isso que caracteriza a lesão. É isso que caracteriza a culpa maior da empresa ou menor. Ah, mas já tem diabetes. Tem diabetes, mas a carga era maior do que ele podia carregar. Não, mas ele já estava quebrado, mas olha o peso do letreiro que ele carregou. Ah, ele já tinha hérnia, mas você deu 50 quilos para ele carregar? 80 quilos? É você que não quer avaliar isso. É você que para você é mais fácil assim. Ele já tinha hérnia, ele já tinha trauma de infância, ele já é esquizofrênico. É você que está insistindo nisso. O advogado não. Ele quer analisar tudo, inclusive fatores de risco psicossocial. Acho que ele talvez não chame de fator de risco psicossocial. Foi o que o pessoal de direito aprendeu muito rápido. O pessoal de trabalho percebeu muito rápido. Não é o nome que é usado, mas é exatamente o que eles avaliam. Se você pegar uma lista de fatores de risco psicossociais, exatamente você avalia quando senta um trabalhador na sua frente e diz: estou com uma doença, fui lesado, chateado com a empresa, eu não fui promovido, ele tinha preferência por um outro trabalhador. É isso que ele vai levar para a audiência. É isso que você tem que avaliar. A análise ergonômica preliminar. Algumas pessoas ficaram espantadas. Sim, Rodrigo, você agora domina a ergonomia? Não, eu estudo direito. Tem formação em contabilidade, mas eu percebi que tudo que eu trato aqui, SST, vai tudo parar na justiça. Então, deixa eu tirar uma OABzinha aqui, porque eu vou ter processo de trabalhador para a empresa, não sei para quem eu vou trabalhar, mas já domino muito mais que a maioria dos advogados que não tem essa vivência que eu estou tendo. Então, fui estudar direito, há 2 anos atrás. Então, quando vem falar disso, peraí, já estava ergonomia. Peraí, isso aqui tá. É claro que eu acompanho TST, é claro que eu acompanho todos os tribunais. Eu sou estudante de direito, meus amigos. É claro que eu debato com um professor meu com doutorado em direito do trabalho, eu estou debatendo com ele porque eu estou no dia a dia com esse negócio aqui nas empresas. Estou tratando de FAP há trocentos anos, benefício assentar há trocentos anos, Previdência Social há 300 anos. Então eu posso, lá na faculdade, estudando direito, mas no meu dia a dia eu já estou vendo isso aqui. É claro que eu sei quem são os nomes do mercado para ensinar trabalhador processo de trabalho, quem é especialista em aposentadoria especial, quem é especialista em trabalho, é claro. Para mim ficou fácil juntar as duas coisas. Não é porque eu do nada. Eu não estou falando de ergonomia aqui. A NR17 chama de ergonomia. Para mim, isso aqui é direito. Para você, é fator de risco social. Para o advogado, nada mais é do que lesão à honra, lesão à imagem, lesão à integridade, direito constitucional da pessoa, a dignidade da pessoa humana.
Vocês que não fizeram esse link. E aí eu vi esse comentário, não tá nem mais no grupo, menino. Agora surgiu um monte de advogado especialista. Aham, tem advogados aí analisando o acidente melhor do que você. Sem nunca ter pisado na empresa. Mas já sabe todos os elementos que influenciam no acidente. O que ele tem que saber, que é isso que gera o salário, a remuneração dele. Não é um papel para guardar na gaveta, não é um papel para discutir com pares. São evidentes, é análise minuciosa que define o faturamento, a renda dele. Ele não está fazendo para o SESMIT, ele não está fazendo para entregar um resultado que vai ficar no dashboard bonitinho. Ele não vai botar plaquinha na porta da fábrica. Temos acidente, não temos. Ele quer encontrar todos os detalhes. Ah, eles são todos advogados trabalhistas? Não, tem mais advogado trabalhista muito ruim. Oxe. Mas os bons sabem mais de SST do que você. É comparável aos melhores profissionais de SST. Porque o que der errado é SST cai na mão dele. Ele já leu vários laudos, já contestou vários laudos. Debate igual para igual ou melhor a profissional de SST. Inclusive fator de risco psicossocial. Eu não sei de onde vem o espanto. Todo mundo sabe que eu faço direito. Não sei porque a pessoa está dizendo que agora você entende de ergonomia? Entendo nada de ergonomia, tá amarrado, em nome de Jesus. Oxi, esse curso não é sobre ergonomia. Vai ser se você for na GST, você vai mudar o estudo sempre para ergonomia. Se você for empresário, você vai mudar para a organização da minha empresa. Se você for de RH, se for de. Você que escolhe. Mas isso aqui que está nesse curso, por esse preço ridículo, irrisório, riscos psicossociais como causa, acidentes e doenças. Claro que a gente vai botar aqui, né? Lerdorf, né? Ninguém tá falando, fica falando de transtorno, transtorno psicossocial, de transtorno mental o tempo todo. A avaliação de riscos psicossociais na prática, a terceira aula, que vai ser todas ao vivo, hein, gente? É, a quarta aula, como fazer gestão de riscos psicossociais. É só ter uma listinha, né? Quatro açõezinhas ali, cinco, né? E aí vai copiando para todo mundo. Ai, para com isso. O papel de cada área. Você já entendeu que isso aqui não é de SST? Você já entendeu que está envolvendo todo mundo? Pelo amor de Deus, vamos discutir isso. As lideranças, o que o dono da empresa tem que fazer? Isso não vai andar sem a liderança. Para de conversa fiada, isso não vai andar sem RH, não vai andar sem jurídico. Não vai, isso é besteira. Tem que olhar o todo. Vamos discutir isso. O que cada um tem que fazer nessa história aí? E para encerrar a sexta aula, os erros mais comuns e os que todo mundo precisa conhecer. Os casos envolvendo isso são vários. Eu escolhi alguns, casos emblemáticos do trabalho e outras questões de emergentes, home office, meta abusiva, assédio organizacional, gestão tóxica, várias questões fantásticas que isso tem a ver. Pode ser numa empresa de um funcionário, numa empresa de 500 mil funcionários. Hum, e eu vou mostrar isso, que não é essa coisa de só aplicar questionário ou de. Gente, o curso tá R$ 497. Você paga em 12 parcelas, 50, 12 de 52,30. Mas o mais interessante não é nem isso. Eu vou, excepcionalmente, vou botar de novo aqui. Se você ficou aqui até agora, clica nesse linkzinho, vai lá examinar. É aquela parte que eu mostrei aí que eu li rapidamente. E quando você clicar em fazer a matrícula, pode clicar sem medo, não vão roubar teu dinheiro, não. Tá público lá. O cupom é esse que eu tô botando aqui, ó. Promo 30. Tá lá. Só você clicar, esperar ele rodar, vai abaixar o valor em 30%. Começa na segunda-feira que vem, de 8 às 9. Isso aqui eu tô pincelando o que a gente vai ver no curso. É melhor do que isso, posso garantir para você. Corre lá, faz a matrícula. Esse cupom acaba em 48 horas. Estou reativando porque hoje entraram mais de 60 pessoas no grupo. Não vieram para lá e não posso fazer nada. Acho que vale a pena, mas estou esperando você. Acho que vale a pena olhar de forma diferente esse assunto. Antes de encerrar, dúvidas, perguntas, comentários? Eu fiquei sozinho na Terra, Jesus arrebatou todos vocês. Não tem ninguém comigo, é sério?
Ninguém pode nem abrir o microfone assim ou escrever alguma coisa só para não ficar triste, gente. Oi, eu tô aqui. Fala, Muito Rodrigão. ruim. Boa. Parabéns pela apresentação aí, Rodrigo. Ufa, obrigado, Godoy. Obrigado, Nívia. Boa Alguém noite, quer me xingar? obrigada. Liliede, seja bem-vinda. Obrigado a vocês. Gente, Obrigada clica por no link. Não, imagina. Faz a matrícula. Vamos lá pensar nisso além do que o mercado está pensando. Tem que gastar um dinheirinho. E não está caro, gente. E conte com o meu suporte durante e depois. Não é tão difícil assim e é uma grande oportunidade para todos os profissionais, que as empresas estão mal organizadas e estão muitas vezes doentes. Estão doentes, sim. Já que levantaram a bola, cabe a você cortar. E você não vai cortar só aplicando o questionário. Você não vai aplicar simplesmente cumprindo NR1. Precisa de gente com um pouquinho mais de visão, que sabe o papel de cada um, que sabe organizar esse meio de campo aí. E eu estou te convidando para eu ajudar você a entender um pouquinho melhor disso. Beijos, obrigado, até a boa próxima, noite, pessoal. obrigada.